Já não existe neto e avô. Somos apenas dois homens feitos, que choram lágrimas perdidas, no ombro do outro. Feridas abertas, mas sem sangue. Espaços imaginários, onde as horas nunca chegam. Uma clareza de percepção impossível abre as asas e lança-se. Quem for mais sensível, sentirá o dever de abrir os braços. Só os despidos de penas, vida pouca, ou quase nenhuma. Pelo menos não perdemos as nuvens, nem a saudade, que nunca esfuma. Beleza desenfreada, sorriso rosado. Com uma visão desordenada, tento recordar o teu semblante, e mais nada. Foste quem ficou, e quem deslizará eternamente, como sempre te propuseste. Todos te recordarão a sorrir. Espero poder reencontrar-te, numa nova vida, que aguarda por vir. O avô lia muito e não foi um homem, uma juventude muito alegre. Não, foi um bocadinho complicada a juventude dele, cada um é assim, difícil para reagir. De forma que pensou sempre, e teve uma má entrada na primária, tiveram que o tirar do colégio e ir para o outro lado. De forma que ele ficou sempre assim um bocadinho contra a escola. Sim. E depois quis uma escola para que os meninos fossem criados como filhos. O colégio começa a aumentar muito, a crescer muito depressa. E quase não me dava tempo a mim a preparar-me para aquilo, porque eu estava preparada para ser educadora, mas não para ser diretora, porque dirigir o pessoal é diferente. Embora a tua avó é que fosse a diretora, mas o teu avô era o senhor, ele tinha cá uma forma de contactar com os pais, muito educado, muito simpático, e depois sempre muito humorista, com muito bom humor, muita brincadeira, mas sempre realmente uma pessoa que todos adoravam. O Dr. Ricardo, toda a gente adorava, Bernardo. Ele enchia, ele entrava e parecia que iluminava. Que ele era uma pessoa gostava muito de conversar e de conviver, isso tudo, pronto, e era uma pessoa muito agradável, que sabia falar e as pessoas ficavam maravilhadas com ele. Foi assim uma vivência muito grande. Tenho muitas memórias. O teu avô era muito engraçado a contar histórias, inventava as histórias. Era o Jaguaré não é, e inventava histórias todo o caminho. Era o Jaguar, ele dizia que tinha um carro Jaguar, mas não tinha, portanto era Jaguaré não é. Todas as crianças adoravam o teu pai, o teu avô. Porque era assim, Bernardo, eu fazia todos os dias o transporte com o teu avô numa carrinha, numa Volkswagen, aquela ponte-forma. Íamos buscar os meninos por ali perto. Aquilo havia uma cantilena para cada paragem. Venham meus meninos e minhas meninas, entrar no carrossel Montanha Nacional. Depois o teu avô cantava. Pronto, e então aquilo era uma festa sempre. A tua mãe nasceu na altura de São João e depois ficaram todos tão contentes porque era uma menina, só havia rapazes na altura, e foi uma alegria tão grande que fomos todos para o Galeto, que era o restaurante que havia mesmo ao lado da maternidade, almoçar e jantar, e o Soutor cantava ópera. Ele gostava dessas brincadeiras, dessas palhaçadas. Ele era exuberante em tudo o que fazia. Quando fazíamos festas, ele gostava sempre de participar
E então vestia-se conforme, se nós fazíamos marchas populares, ele vestia um quilo ou uma saia ou uma coisa e marchava connosco. Se fazíamos uma festa à inglesa, ele vestia o kilt, aí é que ele vestia o kilt, ou de soldadinho, vestia-se. Ele entrava sempre nas festas. E era o apresentador principal da festa, não é? E depois tinha cá uma diplomacia, uma categoria a apresentar as coisas. Era um gentleman, era uma pessoa, um cavalheiro. O Pai Natal do colégio era sempre o avô, sempre. Era sempre o avô que corria pelas salas todas, com um grande saco. Ele já era gordinho, mas ainda punha mais umas almofadas. Ficava mesmo redondinho. E pronto, e falava, e muitos diziam assim, doutor Ricardo, e não sei o quê, conheciam a voz, não é? E depois via os sapatos também. Mas pronto, mas ele disfarçava sempre aquilo e os miúdos adoravam. Um dia fui convidada para fazer preparação de casamentos. Era com o padre Sequeira que lhe pediu. E eu até lhe disse, padre Sequeira, esteja quieto. Não, o doutor Ricardo é uma pessoa competente. Pois é, então deixa eu ir. Bem, começou logo com disparates todos dele, das aldrabices, das brincadeiras que ele fazia, que ele contava as palavras. Desistiram de algo dele. No meio disto tudo, houve coisas muito tristes, porque no dia da inauguração do colégio, houve um acidente lá na família. Porque tive uma irmã que faleceu e ele... Estava deprimido, muito. Depois, a pouco e pouco, foi batendo. Depois nasceu a Inês, 5 anos depois. E aí ele arrebitou. Mas quando a Inês chega à idade da outra ter morrido, dos 6 anos... Tinha um pavor que me acontecesse alguma coisa, então protegia muito no mundo dele. E sempre, pronto, ele sempre foi muito meigo, muito presente. Mas queria que eu estivesse ao pé dele. Depois foi outro trabalhão. Eu convencê-lo a ele. Os filhos não são nossos. Passam por nós. Mas estes são nossos. Mas não são. Ia para ali para o Montiuso, escrevia, fazia uns versos. E pronto, e ele sentia-se mais aliviado. E depois, o que eu digo, que ele comigo não se entende, porque eu era atividade, era máquina. Ele não era. Era leitura, era lembranças, lembrar. Era tudo diferente, éramos muito diferentes, muito. Mesmo muitas vezes eu dizia, Ricardo, estás triste, o que é que tu tens? Conta-me, o que é que se passa? Não se passa nada. O que é que eu tenho? Ninguém dava por isso. Era a pessoa mais próxima que eu tinha, sem ser os meus filhos e o meu marido, era a pessoa mais próxima que eu tinha, de mim, e que me sentia, sentia que estava sempre ali para mim e, sentia muito bem e adorava, não é? E adoro. Mas pronto, olha, foi o que foi, teve que ser, temos que saber viver e temos que aceitar, porque nós não estamos preparados para a morte, nem nunca fomos preparados para a morte, para aceitar a morte. Eu concordo. Mas tem que ser assim, tanto quando ele morreu, assim, depois quando foi para a campa, passado um tempo, eu ia lá todos os dias. Eu todos os dias ia ao cemitério. Tinha que estar lá um bocadinho, ali ao pé dele, e ainda hoje sou eu que trato da campa, mas ninguém trata. Sou eu que trato, sou eu que vou lá todos os meses. E como é que te sentes quando vais lá? Agora sinto-me muito mais tranquila. Já... Às vezes chego lá e digo assim, isto está aqui uma grande reviravolta, veja lá, está aí em cima, veja lá se nos ajuda, se ilumina aqui um bocadinho, às vezes o caminho, e o caminho, é bom, falo como se ele estivesse ali ao pé de mim, e está, pronto. Aliás, tu foste, a última vez que estiveste com o avô, foste ao hospital e estavas a aprender a ler, estavas no primeiro ano, e levaste o livro, tiveste a ler. Tive de ler. Não te lembras? Eu Tens uma noção. Tenho uma ideia de ir lá e tenho uma ideia de quando ele... Passámos a tarde com o avô, só nós, eu, o pai, os teus irmãos e tu, passámos a tarde sozinhos com o avô
Tu leste e conversámos ali toda a tarde. Foi. Se fores paciente, fechares os olhos, eu vou tirar a capa devagarinho. Por favor, compreende quanto me custa mostrar o meu verdadeiro eu. Está muito bonito. Já tirei a capa, sinto-me despido, nu. Tenho tanto frio. Se gostares daquilo que vês, é porque és meu verdadeiro amigo. Quero conservar a minha capa e segurá-la na minha mão. Não vá alguém não compreender. Por favor, meu novo amigo, protege-me. Obrigado por gostares de mim a sério, mas por favor, deixa-me ficar com a minha capa, até eu também gostar de mim. Bonito, muito bonito. Meus queridos colaboradores, meus queridos alunos, meus queridos senhoras e senhores, um grande abraço para todos. Um Natal muitíssimo bom para todos. Que a esperança renasça, que o homem se torne melhor e que a vida seja mais digna de ser vivida do que muitas vezes é. Agora passa a minha mulher, está bem?